Meu nome é Marcela, sou brasileira, tenho 21 anos. Este texto será traduzido, desculpe pelos erros. Eu trabalhei com uma Karen por um ano, vou chamá-la de Mary, tudo bem? Ao ingressar na empresa, meu chefe me informou que eu não deveria ouvir o que Mary, 43 anos, dizia. Porque ele já sabia qual era a reputação dela, e 3 funcionários já haviam passado pela minha posição no último ano. O último funcionário nem completou o período de experiência, 3 meses. Eu sou autista e conversei com meu chefe que em algum momento eu posso não prestar atenção em algo se estiver ansiosa, ou posso ter um acesso de riso. Meu chefe disse que não era um problema, que ele entendia. Conforme os dias passavam, Mary frequentemente fazia comentários sobre meu peso, minha aparência, como eu me vestia, camiseta nerd, jeans e tênis, e que eu não era adequada para o trabalho de escritório. Ela reclamava de tudo o que eu fazia. E um dia, no verão, para quem não sabe, os dias quentes podem chegar a 40 graus Celsius no Brasil, liguei o ar-condicionado porque estava muito quente, e ela começou a gritar. Porque ela não gostava de ar-condicionado e dizia que eu era uma pessoa com deficiência, e que pessoas com deficiência nem deveriam ser permitidas a trabalhar, pois incomodavam as outras pessoas. E que se fosse há 10 anos atrás, não haveria ar-condicionado ali, então eu não poderia trabalhar lá. Abri um sorriso e disse, não seria um problema, há 10 anos eu estava brincando com bonecas. E ela começou a gritar que eu não a respeitava. Eu até gravei vários áudios nos quais ela dizia que meu autismo era ridículo, que eu era retardada, que eu era estranha e outras coisas. Contexto interessante: no Brasil, existe um conjunto de leis chamado CLT, que estabelece que os empregadores e colegas de trabalho não podem zombar, humilhar, insultar ou desqualificar outros funcionários, ou a empresa pode ser processada e ter que pagar indenização, e que os funcionários não podem trabalhar mais do que 8 horas por dia, além do direito a férias remuneradas de 30% e 13º salário. No meu último mês lá, ela me pediu para interromper meu trabalho e pegar documentos para ela em outro setor. Ela era minha colega, não minha chefe, então eu disse que não podia, porque estava ocupada demais, e que poderia pegá-los assim que terminasse meu trabalho, se isso ajudasse. E a mulher ficou louca, saiu correndo e chorou, aos prantos, no corredor, gritando: gente, eu pedi para Marcela pegar algumas notas fiscais no departamento de balanço e ela não quer ir, e eu não sei porquê, como se eu a tivesse atacado. Meu chefe ficou incomodado e respondeu, mas isso é seu trabalho, ela está fazendo o trabalho dela. No meu último dia lá, chamei ela de Karen e disse adeus, Karen, e ela não entendeu. Minha amiga e eu saímos rindo. A garota que eu treinei para me substituir não ficou nem 2 meses e pediu para sair também. Ei, criaturas estranhas e assustadoras! Isso aconteceu muitos e muitos anos atrás, quando o One Direction ainda era uma coisa e garotas de todas as idades estavam enlouquecendo. Em um dos meus primeiros posts no Reddit, eu falei sobre como conheci uma garota arrogante que roubava dos vestiários e sua mãe arrogante, Karen, depois disso. Isso ocorreu 1 ano depois daquilo e cerca de 1 ano antes da banda se separar. Tenho uma prima, amiga da família, que é alguns anos mais nova que eu, então essa história aconteceu quando ela estava na escola intermediária. Vamos ambientar a cena. Era um verão normal, que lentamente se transformava em outono, mas ainda era um dia quente pra caramba no bairro e nas proximidades da escola. Eu e minha prima estávamos indo até o 711 local para pegar alguns refrigerantes e eu queria pizza, pois tenho uma fraqueza por ela. Ficamos lá um pouco enquanto pegávamos nossas bebidas açucaradas e fomos para o caixa quando minha prima soltou um suspiro enorme. Eles estavam vendendo adesivos do One Direction. Isso, meus amigos, foi quando percebi o quão fundo ela estava nessa toca do coelho do OD. Depois de pegarmos nossas coisas e voltarmos para casa, decidi ser uma prima mais legal e pedi para minha mãe se poderíamos comprar alguns ingressos para o show do One Direction para minha prima, já que eles estavam em turnê e um desses shows aconteceria em uma cidade a algumas horas de onde morávamos na época. Não me sinto à vontade para revelar onde moro, mas espero que isso faça sentido. Minha mãe hesitou no início, mas assim que mencionei que o aniversário da minha prima estava chegando e que seria um presente meu, ela concordou.
Eu me empenhei em comprar 3 ingressos, um para minha prima, um para a mãe dela e outro para a irmã ou amiga dela, vendendo muito limonada e cupcakes entre as vendas de garagem daquele mês. Morávamos ao lado de um resort frequentado por turistas e pessoas ricas, então ganhamos um bom dinheiro. Conseguimos os ingressos e contamos para a mãe da minha prima antes, assim que tivemos dinheiro suficiente para a ideia do presente. E como medida extra, fomos ao shopping e compramos algumas camisetas e bonés temáticos do One Direction para colocar no presente. Pessoal, eu subestimei o grito que ela deu quando abriu a sacola. Ela estava radiante de felicidade, gritando e me abraçando apertado, chorando em minha camiseta. Gosto de pensar que foi aí que minha linguagem de amor em dar presente se manifestou e se tornou conhecida. Avançando para o mês do show, minha prima estava empolgada, fazendo as malas e planejando a viagem, pois eles ficariam na cidade por cerca de uma semana e partiriam no dia seguinte ao show. Ela falava animadamente com todo mundo sobre tudo isso. Foi aí que a garota arrogante entrou em cena. A garota arrogante era, pelo que eu sabia na época, um pouco de uma menina má na escola da minha prima, mas na verdade ela era apenas uma garota tentando se encaixar nesse estereótipo, chorando quando ninguém confiava nela com segredos ou a convidava para as coisas. Ela era do tipo de garota que ia e voltava sendo amigável com minha prima e agindo como uma Regina George Vanabe, apenas para voltar novamente. A garota arrogante obviamente ouviu falar da viagem do One Direction da minha prima e estava se aproximando bastante dela novamente, chegando ao ponto de se juntar a nós em nossos encontros. Nunca pensei que odiaria tanto uma criança nessa idade, mas lá estava eu, fervendo de raiva. Através desses encontros com a garota arrogante, eu e minha mãe conhecemos a mãe arrogante dela, e ela se encaixava bem em um clichê também, daquelas mães do Facebook obcecadas por você nasceu sob esse signo. Você não está autorizada a ir à festa de aniversário da minha filha, enquanto tem uma coleção de canecas falando sobre como ser mãe a fez beber vinho. Eu até me lembro dela dizendo para minha mãe como seu marido está no exército, então por que ela não consegue nenhum desconto? Durante um desses encontros, apenas alguns dias antes de minha prima, sua mãe e sua irmã partirem para o show, eu, minha prima e a garota arrogante fomos ao 711 local e voltamos para a casa da minha prima para conversar. Foi quando EA brilhou intensamente. Eu entrei na cozinha para conversar com os adultos, onde EA estava ocupada conversando com minha mãe e a mãe da minha prima sobre a viagem planejada, e eu me juntei porque estava entediada. Não sei o que a desencadeou, mas EA de repente ficou irritada com a mãe da minha prima e disse que ela não deveria ter permitido que minha prima fosse ao show porque, cito, "Você não sabe que homens em bandas assim são apenas pedófilos." Silêncio. Minha mãe e eu estávamos olhando uma para a outra em choque. Aparentemente, não percebendo a mudança no clima, EA continuou e disse que ela e a garota arrogante poderiam pegar os ingressos deles, já que seria apenas um desperdício de dinheiro se vocês apenas jogarem fora. Qual foi a reação da mãe da minha prima? Ela deu uma bronca monumental em EA, digna de um buraco fresco no asfalto e um taco do Taco Bell de graça, chamando-a por esse raciocínio estranho e expulsando ela e a garota arrogante. Elas foram para a viagem, curtiram o show e tudo correu bem. Aparentemente, a garota arrogante e EA ficaram perguntando repetidamente para minha prima e sua mãe se podiam se juntar a elas na viagem, ou elas não entenderam completamente ou simplesmente disseram que sim, mas que teriam que pagar pela própria gasolina e pelos ingressos. E se você conhece shows, sabe que os ingressos ficam mais caros conforme a data do show se aproxima. Eu e minha prima ainda conversamos hoje em dia e a obsessão dela lentamente se transformou em Harry Styles e Taylor Swift, e espero que um dia possamos ir juntas a um show de uma banda que gostamos.